gente vai falar de alquimia transmutativa, e essa questão aí, vou mostrar para vocês algumas imagens que eu preparei aqui, para a gente poder falar um pouco desse tema. Dentro disso, o que isso tem a ver com casal criador, o que isso tem a ver com almas gêmeas, o que isso tem a ver com essa questão toda. Vamos explicar essas questões todas, tem a ver com a Cabala também. Gente, vamos abstrair das nossas crenças, sabe? Se é do mal, é do bem, é disso, é daquilo. Não, gente, vamos olhar isso como um conhecimento neutro, de polaridades, de desenvolvimento, deixar preconceitos de lado, julgamentos de lado, né? O objetivo aqui é a gente está olhando para um conhecimento. O que é a alquimia transmutativa? Ele não é bom e não é mal. Não tem nada de alquimia, não é algo que pode se dizer, é bom ou é mal. É um processo de transformação. O processo de transformação não é nem bom nem ruim. É apenas um processo. Ele é neutro. O que você faz com esse processo aí já é outra coisa. Como você impacta o mundo com esse processo já é outra coisa, né? É como você ter uma faca em casa, aquilo pode ser algo que você usa para matar uma pessoa, como pode ser algo que você usa para descascar um abacaxi. A ferramenta depende do uso que você faz, é que determina a polaridade daquilo. A primeira coisa que a gente tem que falar antes da gente entrar nessa parte alquímica, dessa parte de polaridades. Então aqui nós temos a imagem da dualidade da onda-partícula. Essa dualidade é a dualidade da própria estrutura da matéria. Né? Então, se a própria estrutura da matéria possui essa dualidade, né, tudo que é construído em cima dessa estrutura será também dual. Compreendem? O que é a dualidade? Né? Ou a duplicidade? É algo que vem do dois, né? Dois estados ao mesmo tempo. É dual, né? Tem duas possibilidades que acontecem ao mesmo tempo. Então, se a gente pegar a luz, né? E o que é a luz? O que é matéria? É a luz desacelerada, certo? Então, como nós temos aqui a luz, a partícula fotônica, ela é, ao mesmo tempo que ela é uma partícula, ela é uma função de onda. Então, quando você desacelera essa estrutura que é dual, você cria a matéria também é dual. Por quê? Porque ela é a luz desacelerada. Então, o nosso universo, ele tem essa função dual. E tudo que a gente constrói a partir dessa matéria, os tijolinhos são duais, então existe a dualidade em tudo. Quando a gente chega na matéria e temos um átomo, nós temos a polaridade positiva e a polaridade negativa. Ou seja, existe aquela dualidade, existe o equilíbrio de forças. Isso sempre existe. Por isso, para representar essa dualidade, nós temos, no taoísmo aqui, o yin e yang. No caso do yin, a energia feminina, né? E essa energia feminina traz vários aspectos aí o que representa essa energia feminina, e a masculina vai trazer as suas representações masculinas no mundo. Então eu vou falar um pouquinho delas. Então, quando a gente percebe que a natureza é dual, existe a dualidade matéria e energia, para começar. Ao mesmo tempo que a luz é dual, existe também a matéria e energia, a dualidade, que é algo acelerado e desacelerado ao mesmo tempo. Isso bate com a dualidade onda-partícula. Tudo que a gente estrutura em cima disso será também dual. Né? O Krishnamurti ele tinha um conceito muito interessante a esse respeito. Ele dizia, porque quando a gente pega a dualidade, gente, significa que a gente tem duas polaridades, positivo e negativo, né? E se a gente vê o mundo através da dualidade, a nossa estrutura física é dual, a gente percebe o mundo através das polaridades. Por isso a gente fala que quando existe a luz, existe a sombra, né? A escuridão. Então a gente perde o conceito de unicidade, porque tudo que a gente olha existe aquilo e o seu contrário. Então se eu levanto uma bandeira de algo, e existe o contrário daquilo que eu levantei, né, da outra bandeira. Quem está no meu time e quem não está. Tudo se torna dual. É uma armadilha dos opostos. Então, o Krishnamurti ele tinha um conceito que ele dizia o seguinte, que nós vivemos aprisionados no beco da dualidade, na armadilha dos opostos. E o que devemos compreender a dualidade para que a gente possa transcendê-la. Então, segundo o Krishnamurti, né,
Enquanto houver pensador e pensamento, haverá inevitavelmente a dualidade. Quer dizer, você se separa do seu pensamento. Existe o pensador, existe o pensamento. Então, existe inevitavelmente a dualidade. Existe uma separação de forças. Então, o conflito da dualidade ele terminaria quando compreendêssemos que pensador e pensamento são duas coisas, não são duas coisas separadas, e sim uma única coisa. Quando você percebe essa unidade, ela neutraliza a dualidade. Percebe? Então, para se transcender, segundo o Krishnamurti, a gente precisa compreender a dualidade. Por isso que eu comecei falando da dualidade, para a gente falar de uma alquimia transmutativa. Porque aquilo que transmuta é algo que transcende, é algo que se transforma. E para a gente compreender como transformar algo, como transmutar algo, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que existe uma dualidade em tudo, existe uma complementariedade de forças, né? E esse yin e yang são os exemplos do que a gente precisa. Esse yin yang, por exemplo, ele tem a manifestação da essência, ele representa o tal aí, a manifestação da essência através da dualidade. O yin, que é o lado preto, escuro, representa o frio, a sombra, o abstrato, o subjetivo, o caos, o feminino. O yang, que é o lado branco, por sua vez, ele representa o calor, a luz, aquilo que é lógico, aquilo que é objetivo, a ordem e o masculino. Né? São duas coisas que se complementam. Não existe um melhor que o outro. Os dois são necessários e esse é o equilíbrio daquilo que nós precisamos no mundo para que se tenha movimento. Né? Porque vida é movimento, o universo é movimento, tudo é movimento. Então esses exemplos, eles são para ressaltar como é inerente a existência de opostos, né? Mas que na realidade não são opostos. São apenas formas diferentes de existir. Ou uma mesma realidade vista sob dois prismas diferentes. Né? Quando você enxerga uma mesma realidade com dois prismas diferentes, você enxerga as polaridades. Você acha que elas são opostas, mas na verdade elas fazem parte de uma mesma totalidade, de uma mesma unicidade.